e produzíamos refeições subsidiadas por parceiros, né? Numa mesma lógica, né? A diferença era que nós entregávamos refeições prontas, todas dentro dos seus critérios. E depois isso foi mudando, né? Um dos diretores de São Paulo foi visitar uma rede de bancos de alimentos em Chicago e trouxe essa experiência, e então nós começamos em São Paulo a operar como banco de alimentos na metodologia de colheita urbana, né? Nossos bancos de alimentos da Rede Mesa Brasil trabalhamos na metodologia, na modalidade bancos de alimentos, propriamente dito, e na modalidade de colheita urbana, que difere porque no banco de alimentos nós temos o espaço físico para armazenagem. No colheita urbana, esse espaço de armazenagem é o próprio veículo, né? Coletou num período e entregou no outro período, né? E nessa jornada aí de São Paulo, né, iniciando as atividades, depois nós tivemos outros estados, o Rio de Janeiro, aí foi o primeiro na modalidade de bancos de alimentos, o Ceará, Pernambuco, Paraíba, e em 2003 o Departamento Nacional do SESC, onde eu já atuava na área de nutrição, entende que era importante, né, o papel do SESC nessas ações sociais, nessa capilaridade social, era importante também expandir essa experiência de alguns estados para todos os estados. Então, por isso que nós falamos, a rede, ela começa a se estruturar nessa capilaridade de todos os estados em 2003, quando nós partimos realmente para os 27 estados, né? Hoje nós somos 27 coordenações e num total de 91 unidades de bancos de alimentos. Nós chamamos todas as unidades, sejam elas que operem em colheita urbana ou banco de alimentos, nós chamamos todas elas de bancos de alimentos porque a nossa sistemática de trabalho é a mesma. Então, atualmente, nós somos 91 unidades fixas entre capital e interior, e aí com uma abrangência a mais de 500 municípios aí mensalmente. E junto a isso, né, não poderia deixar de ser, e é a grande diferença dos bancos de alimentos no Brasil e dos bancos de alimentos em outros países, é que nós temos o viés da entrega de alimentos, mas também um viés muito forte e igualmente importante da ação educativa, né? Das oficinas de aproveitamento, das oficinas culinárias, das oficinas que orientam as organizações sociais a aproveitar melhor o alimento, porque às vezes nós recebemos, sim, grandes quantidades e há uma preocupação de não levar, né, a uma monotonia alimentar, utilizando só aquele alimento com aquelas preparações que são mais de praxe, né? Então há uma preocupação também com isso. Então as ações educativas, tanto práticas quanto teóricas, elas têm um espaço igualmente importante quanto à entrega do alimento, a acessibilidade a esse alimento. E aí sempre, né, focada nesses dois vieses, que é o viés social, né, do fortalecimento institucional para essa organização, e no viés nutricional, né, do alimento, do cuidado, da armazenagem, da prolongar a vida útil desse alimento. Então, essa é um pouco da nossa sistemática e, como tudo, né, não basta só fazermos, só entregar o alimento, só fazermos a ação educativa. Temos também um compromisso com a sociedade, um compromisso com as empresas que confiam no Mesa, né, nessa rede de bancos de alimento, esse alimento, e que esse alimento vá ser entregue. Então, o final dessa cadeia é a prestação de contas, que ela é igualmente importante como todo o processo. Precisamos, sim, dizer para onde encaminhamos os alimentos, quem são essas organizações, quantas pessoas nós atendemos, o que nós fazemos e envolvemos aí
nesse referencial. Então, atualmente, a gente tem uma operação aí em todos os estados, né, com uma média de 3 milhões de quilos mês, né, isso agora em meados de março e abril, nós chegamos a praticamente 6 milhões de quilos, né, sendo que muitas ações que nós estamos aí travando, novas parcerias, ainda estão se materializando, né, por conta desse processo que a gente é tão preocupados, né, em formatar, em dar a visibilidade e transparência e prestação de contas à sociedade. Bom, o programa, ele é mais ou menos isso, né? É claro que dúvidas vocês podem ir mandando, o Renê já vai entrar aí um pouco mais esse cenário que nós estamos vivendo e vamos aí levando esse bate-papo com vocês. Isso. Claudíssima, eu só queria complementar um pouquinho, né? Quando você fala da formação da rede em 2003, né? E aí a gente discutindo enquanto políticas públicas, né, de segurança alimentar e nutricional, falar que a gente, né, teve essa percepção, né, enquanto instituição, enquanto SESC, de um momento especial, né, que vocês vão lembrar em 2003 o lançamento do programa Fome Zero, né? E toda essa estratégia, né, da segurança alimentar entrando nessa pauta política, né, essas estratégias. Então a gente começou, né, a surfar, né, vamos usar um termo aqui bem carioca, a surfar nessa onda positiva, né, de pensar a segurança alimentar e nutricional como uma pauta política. E aí, assim, eu só voltando um pouquinho, né, quando a gente fala do SESC, eu e Cláudia, a gente tem muito isso dentro da gente, né? Mas muitas pessoas ainda não sabem o que é o SESC, né? Então, assim, a sigla é Serviço Social do Comércio, tá? É uma instituição de direito privado. Muitas pessoas confundem com autarquia ou poder público. Não, é uma instituição de direito privado, né? Mantida, né? Cujos mantenedores são os empresários de bens e serviços, né? São os empresários do comércio. Então, o SESC foi criado, né, há mais de 72 anos, né, 73 anos fez esse ano, vai fazer 74, na verdade, para justamente levar a qualidade de vida à sua clientela prioritária, que ela tem, chamamos dos comerciários com menor poder aquisitivo. Então, levar a qualidade de vida, né, levar esses serviços. Né? A época tinha questões de saúde, né, questões fazia até enxovais, né, acompanhava parto, né, dessa parte dessa população. Então eram os comerciários e comerciárias e seus dependentes, suas famílias. E o Mesa Brasil Sesc como um programa, né, de uma área programática do Sesc, né, que é a assistência. A gente já foi assistência em saúde, hoje a gente está sob o guarda-chuva da assistência, né, justamente quebrando um pouco isso e avançando extramuros, né? Quando a gente fala extramuros, saindo dessa clientela do comerciário e entrando nesses territórios vulneráveis, nessas entidades sociais que Cláudia colocou, né? Então, não só coletando e distribuindo alimentos, que é a nossa porta de entrada, né? Dar esse acesso enquanto equipamento de segurança alimentar e nutricional, né? Seguindo os conceitos ampliados, o conceito ampliado de segurança alimentar e nutricional, né? Essa questão de prover e poder dar esse acesso, né? Frisando que a Cláudia colocou, a gente não fornece mais refeições, isso foi lá no início, a gente complementa essas refeições, né? De uma certa forma a gente tenta levar um aporte nutricional para essas refeições distribuídas nessas entidades. Nós temos ultimamente lançado para famílias também, isso aqui é um papo mais para frente, depois a gente conversa, né? Mas assim, repetitórios. E levando as ações educativas, como a Cláudia colocou, um outro foco nosso muito forte, que também é do SESC, né, para esse fortalecimento institucional, né, para que justamente se quebrasse, né, esse paradigma de qualquer situação assistencialista. Eu tenho, eu levo, eu verticalizo, eu não escuto vocês. Então, a ação educativa tem muito isso, da gente ouvir a demanda local, da gente construir com eles o fortalecimento dessas entidades, né, a consciência de uma alimentação adequada e saudável. A gente aborda questões de segurança do alimento seguro,
manipular, né? Porque como também a gente combate o desperdício, se a gente só levasse e não trabalhasse isso com as entidades, ia ter o desperdício do desperdício. Muita coisa não seria aproveitada. Então, assim, a gente foi surfando nessa onda das políticas públicas, desse crescimento, né? Fomos articulando diversas parcerias. Hoje também a gente tem parceria, né, com ministérios, com o IBAMA, né, com a CONAB, né, a Central Nacional de Abastecimento. A gente foi se fortalecendo, né? E todos esses parceiros, essa estrutura, a gente enxergando no Mesa Brasil, né, devido à sua capilaridade, né? Cláudia falou 91 unidades, né? A gente está em todas as capitais e mais alguns municípios, né? Com unidades, já com essas unidades que Cláudia falou, mas abrangendo mais de 500 municípios no Brasil. Então, essas instituições, essas parcerias nos procuram, né? Porque a gente tem essa capilaridade, né? A gente, né, de alguma forma faz chegar, a gente presta conta disso, que é fundamental, né? A transparência de qualquer atividade, qualquer atividade que você se propõe a fazer é fundamental. Então, quando chega, a maneira que chega é uma preocupação que vai não só da retirada, mas desde, né, do fornecimento desses parceiros que a gente costuma dizer, né, que sem eles a gente não funcionaria, né? Porque o SESC tem seus recursos, lógico, as empresas têm seus recursos, mas eu não vou chegar lá, comprar um alimento e distribuir. Não é isso, né? Então a gente tem que articular esses parceiros para justamente, né, trabalhar com esse excedente de produção, trabalhar com esse alimento que está próprio para o consumo, mas que não atingiu aquele padrão que vocês conhecem bem, a maioria conhece, comercial, aí a pessoa vai lá e não pega, mas ele está próprio ainda. Então, assim, todo esse trabalho, né, que a gente tem, todo esse cuidado, esse respeito ao alimento, né, esse resgate da cultura alimentar. Né? A gente, agora há pouco, saiu de uma reunião, né, eu e Cláudia, a gente, né, sempre bate muito forte nessa questão do respeito, né, do comportamento alimentar, do hábito alimentar do brasileiro, né, visto que a gente é um país, né, de dimensões continentais, né, Cláudia? Sim, e aí uma contribuição, Renê, que o programa ele também ele traz esses dois, vamos dizer assim, referenciais, né? O combate à fome e o desperdício de alimentos. Então, quando a gente ouve, e já foi muito comum isso, por que o SESC está investindo nesse campo, né? O SESC é uma instituição rica, o SESC tem recursos, mas não era esse o propósito e não é esse o propósito. O propósito é que a gente olha por um lado e tem muitos alimentos sendo desperdiçados, né, processos de consumo, processos de educação dentro de nossas casas mesmo, e um outro lado onde é um público, uma população que não tem acesso a essa alimentação. Então, os bancos de alimentos, eles vêm fazer essa ponte, né? E aí não é só a rede Mesa, né? São os bancos públicos, são os bancos privados, as ONGs, porque além do SESC, existe ONG, a bancos da Fiergues, a rede brasileira mesmo de bancos de alimentos é composta. Nós fazemos parte, né, do comitê de gestão, mas tem bancos da Fiergues, tem os bancos públicos, tem representação no próprio comitê de ONGs, né, o Banco de Alimentos de São Paulo, e que, na verdade, são parceiros também do Mesa, né, vieram nesse lastro aí do Mesa, né, que a gente também está de braços abertos para conhecer, para quem quiser conhecer a nossa experiência, para quem quiser conhecer o nosso material. A gente está com um site novo também, né, e em versão em inglês e português, justamente porque a gente não quer deter, né, fazer domínio e reserva desse conhecimento, reserva dessa experiência que a gente acabou trilhando. O próprio Departamento Nacional, ele foi nessa onda, porque nós já tínhamos São Paulo atuando em feita urbana e nós já tínhamos Rio de Janeiro atuando em banco de alimentos. E, né, nós partimos com esses dois estados nessa parceria para implantar a rede nacional. Cláudia, e também é muito importante a gente aproveitar dessa experiência que a gente tem e abrir, expandir para outros, que outros venham agregar conosco.
Cláudia e Renê, se eu puder provocar um pouquinho, né? Claro, Com certeza. Porque, assim, eu acho que muitas vezes o banco de alimentos ele não é muito conhecido, né, em termos de como política pública, né? E aí eu acho que seria interessante, a Cláudia começou a tangenciar um pouco esse papo, né? Falar um pouquinho da rede brasileira de bancos de alimentos, enfim, vocês puderem também partilhar nesse sentido, né? A ideia é, lógico, apresentar a experiência de vocês, né, aproveitando aí que a gente tem esse time, tanto no PPG-SAN quanto no CESAM, né, da Unirio, mas eu também queria que vocês pudessem partilhar um pouquinho de como que está estruturada a rede brasileira de bancos de alimentos, inclusive as fragilidades que têm acontecido, né, no âmbito da rede, enfim, da política de segurança alimentar e nutricional, e também, pouca coisa, né? Mas e também, Estou anotando aqui. se vocês pudessem partilhar um pouquinho como é que tem sido, porque eu sei, né, a gente já conversou antes, mas eu sei que durante esse momento do isolamento, da pandemia, o trabalho se intensificou, para vocês, o trabalho se intensificou ainda mais. E aí eu queria que se vocês pudessem partilhar também um pouquinho do que está rolando, né? De qual tem sido a experiência do Banco de Alimentos, do SESC, nesse processo, nesse período, melhor dizendo, do isolamento, da pandemia, e pensar o papel dessa política pública na mitigação dos efeitos da pandemia. Uhum. Claudinha, Vou dizer uma coisa, né, Claudinha? Que a gente também sofre dificuldades. Não é porque a gente está aí nesse tamanho e tem esse tempo todo de atuação, mesmo ainda com isso, a gente tem muita dificuldade, né, Renê? Pô, bastante. Cláudia, eu proponho assim, dentro do Vai que ter que ser mais específico. O que Cláudia falou? Rosiano. Rosiano, vou chamar de Rosiano então. Se eu chamo as duas de Claudinha, já tudo me quebra aqui. Eu posso falar aqui da rede, tá? De como surgiu esse movimento, Perfeito. como tá, eu posso dar esse status. E aí, Cláudia Rosiano já começa a emendar nesse momento de pandemia, de como a gente está trabalhando, né? De como está movimentado. Pode ser assim, Cláudia? Renê, manda a bola. Manda a bola aí que você gosta de futebol. Então, muito. Então, como eu havia colocado, a gente foi, né, se articulando, né, junto com as políticas públicas, né, com todo esse crescimento, todo esse movimento que a gente teve, né, de combate à fome e desperdício, né, que ficou muito forte na década de 80, com aquele movimento da ação da cidadania, aquele resgate, né, na pauta política. E entra governo, sai governo, chegou em 2003, né, como havia falado, a questão do Fome Zero, a gente foi crescendo, se articulando e essas parcerias muito fortes. Então, a gente teve a parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, né? Na verdade, ela teve uma secretaria especial de combate à fome à época, depois virou Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, depois só MDS, Ministério do Desenvolvimento Social. E aí a gente tinha essa parceria, né? E cada vez mais se articulando, a gente foi se conhecendo, né? A equipe do Ministério, né? Principalmente da CESAM, com a nossa equipe, e a gente começou a pensar nessa ideia, né, de justamente ter uma rede brasileira, né? Porque a gente começou a participar de alguns eventos internacionais, né? Onde a gente via a ABACO, a Associação Colombiana de Bancos de Alimentos, a gente vê a RED, que é a Rede Chilena de Bancos de Alimentos, a Rede Argentina. Então, assim, lógico que são países menores, né? Dentro da América do Sul e da América Latina como um todo, tem o Banches, que é o Banco do México, mas são redes nacionais. E aí, junto com o Ministério, a gente começou a pensar que seria importante fazer essa articulação justamente por isso, né? Juntar os bancos da iniciativa privada, aí tem o Banco da Fiergs, que a Cláudia colocou, o Mesa Brasil Sesc, a iniciativa da sociedade civil, né? Então, você coloca a UBA, né? A Organização de Bancos de Alimentos de São Paulo, né? A Prato Cheio. Então, assim, uma série de bancos também da sociedade civil e os bancos públicos, né? Então, justamente para que a gente pudesse, nesse momento, né?
trabalhar em conjunto. Porque o que a gente via? A gente via que a gente não tinha isso mapeado. Como seria isso? Eu poderia estar atuando no território nacional, muitas vezes atendendo determinada localidade, determinada entidade social, em duplicidade, enquanto eu tinha outra próxima que não estava sendo atendida por ninguém. Então, esse primeiro movimento foi a gente levantar quantidade de bancos, né, públicos e privados da sociedade civil, número de entidades sociais e fazer esse cruzamento. Bom, para ver aonde a gente podia chegar, entendendo que não há concorrência no que a gente trabalha, né? O nosso objeto, o nosso objetivo, né, são os mesmos, né, que é justamente isso, o combate à fome, né, fazer chegar essas pessoas o acesso ao alimento, né, e o Mesa Brasil entrando com esse diferencial da ação educativa, né, mas os bancos todos como parceiros, né? A gente tem vários exemplos, por exemplo, vamos citar um exemplo em Minas Gerais, né? A gente tem as redes, né, Minas é um estado muito grande, então tem infracionados, né? E a todo momento eles estão articulando com o Programa Mesa Brasil, porque muitas vezes o doador sinaliza para eles uma doação, tá? Eles não têm, por exemplo, uma capacidade de absorver tudo, né? E aí eles ligam para a gente, a gente está com essa quantidade aqui, vocês podem nos ajudar, e a gente acaba também com a nossa capacidade logística, a nossa capacidade de absorção, nossas unidades, né, trabalhando em parceria. Então, foi muito nessa linha, né, a criação da Rede Brasileira de Bancos de Alimentos. Em 2016, a gente conseguiu, né, elaborar, no DOU, né, a criação dessa rede, o comitê gestor, né, do qual a gente faz parte também, tudo isso saindo em diário oficial e com reuniões sistemáticas, com oficinas, onde a gente procurava sempre levar uma temática e conhecer todas essas iniciativas, né? Isso foi crescendo, assim, foi crescendo bastante. Chegou em 2017, a gente começou a ter uma série de reuniões, né, em Brasília, seminários, e 2018 isso já foi ficando um pouco mais complicado, né? Porque houve uma certa reestruturação, né? Equipes sendo montadas, né? Então sentiu também isso, grande retrocesso, mas o núcleo ali, aquele núcleo duro da rede, né? Que é a representação que hoje é o Ministério da Cidadania, né? Que está com a Érica, que é a nossa parceira, a Núria, a gente, né? Eu, Cláudia, a Ana Cristina, que somos do Mesa, né? O João Paulo, que é da Helba, enfim, esse núcleo duro do comitê, a gente está sempre se articulando, né? Agora assim, a gente não está mais conseguindo fazer as reuniões presenciais, mas a gente está, de alguma forma, utilizando essa ferramenta remota, atual, mas sempre vários projetos de lei, né, que vocês não devem conhecer, mas o caminho para tramitar e ele ser sancionado é enorme, né, e muitas vezes ele é, né, engavetado, ele é colocado para trás. Então, é a gente usar essa articulação também para que esses projetos de lei ganhem visibilidade. Quando a gente fala projeto de lei, porque a gente não tem uma legislação específica hoje no Brasil para banco de alimentos, né? A gente fez uma série de adaptações do que a gente tem legalmente para funcionamento de UAN, né? A gente usa todas as NRs, a gente usa tudo em relação a alimento seguro, mas adaptado. Então, a rede se preocupou com isso, de criar, né, e elaborar junto um manual de boas práticas de banco de alimentos, né, a gente fazer todo um processo, né, para que a gente fortalecesse esses projetos de lei e também a questão da doação. Hoje a gente tem no Brasil também uma questão muito complicada de doação. Muitas pessoas não doam, né, muitas empresas não doam, né, porque ainda sentem medo, não se sentem ainda, vamos dizer assim, respaldadas de alguma forma, juridicamente, confortáveis, né? Porque elas podem ser responsabilidade civil, criminalmente, né? A gente chega lá com mesa, a gente sensibiliza, mobiliza, mas a gente, né, sente falta ainda dessa parte legal, né? Então, a rede veio muito nessa intenção de fortalecer esses movimentos,
né? Porque o Ministério está lá, está bem pertinho, dá força para essas PLs, né? Para esses PLs, para esses projetos de lei, e de alguma forma a gente conseguir ainda mais ganhos. Agora, né, como vocês vêm acompanhado, todo esse movimento, né, político, a gente, né, como eu falei, houve um certo desmembramento, né, mas a gente está articulando por fora, a gente não está parado, a gente está sempre, de alguma forma, tentando se organizar, se unir, para continuar, né, a levar o que a gente precisa, né, que é justamente isso, né, cada vez mais mostrar o banco de alimentos como uma estratégia fundamental de segurança alimentar e nutricional. E aí eu vou deixar esse gancho agora para a Cláudia. Estratégia essa, né, que assim, não tem muita visibilidade, tá? Agora uma série, né, de solicitações, inclusive do governo federal, né, para que a gente possa, né, usar essa nossa expertise, né, de atendimento à entidade social, né, de coleta e distribuição, de logística, para esse momento, né, da pandemia, né, porque foi um momento, né, a gente já trabalha com isso na sistematicidade, e essas pessoas com as quais a gente já trabalha, que são extremamente vulneráveis, se viram ainda mais vulnerabilizadas, né, porque você não pode sair para trabalhar, não tem um sustento, vou tirar da onde? Então, tudo isso, né, acabou de jogar uma lupa, né, no banco de alimentos. Opa, isso é uma estratégia que eu preciso olhar com mais cuidado. E aí eu passo essa bola para a Cláudia, que ela já vai, nesse momento de pandemia, passar para vocês como a gente está atuando, né, e como a gente vem trabalhando, encarando, né, literalmente esse momento. Encarando um leão ou mais de um leão a cada dia. E assim, o momento de pandemia, né, eu penso que ninguém ouviu dizer que o banco de alimentos era um serviço essencial. Ninguém ouviu dizer isso, né? E já naquele momento, né, em março, ali, iniciando a segunda quinzena de março, os estados foram fazendo seus decretos, foram fechando, né, comércio e partindo para a quarentena, e também, né, o primeiro movimento de alguns estados nossos, porque o SESC, como o Renê falou, é uma empresa privada. E nós somos do Departamento Nacional, que ele tem um papel de matriz, né, vamos dizer assim, de cerne, mas os estados, eles são unidades federativas independentes. Então, mesmo que entendamos, tenhamos como diretriz permanecer, o Estado ele é soberano, permanecer aberto, funcionando, o Estado ele é soberano para definir, né, o funcionamento daquele regional, daquele estado, do SESC que está lá. E foi, né, o SESC ele foi caminhando junto com os decretos e fechando suas unidades, porque nós recebemos muitas pessoas, e aí eu falo nós, SESC, né, as unidades do SESC recebem muitas pessoas de terceira idade, de recreação, de esporte, então é um movimento de muitas pessoas, de concentração de pessoas, e que não era favorável funcionamento. E os bancos de alimentos também, né, foram fechando. E aos poucos, né, já nessa semana, foi necessário fazer um levantamento, né, de quem estava funcionando, porque logo nesse primeiro momento nós, Departamento Nacional, Coordenação Nacional do MESA, entendeu que nós éramos essenciais. Os bancos de alimentos nesse momento eram fundamentais, né? Eles estavam paralelo à importância de um supermercado, paralelo à importância de uma farmácia, né? Então, mantermos funcionando era importante para garantir que as organizações sociais pudessem receber o alimento e que as comunidades também pudessem receber esse alimento. Porque nós também fomos impactados, porque nosso atendimento prioritário são organizações sociais e organizações que recebem o alimento e produzem as refeições, complementam as refeições para distribuir no seu próprio local aos seus beneficiários, né? No momento seguinte,
nós atendemos a famílias, sempre através de organizações sociais, porque nós entendemos que esse é o viés que nos dá condição a esse acompanhamento, a esse monitoramento social desse beneficiário, dessa família, né? É compartilhar realmente a responsabilidade, programa e organização social. Então, essas organizações sociais que recebiam esses beneficiários também estavam fechadas, né? Ficavam aí abertas aquelas que são albergues, aquelas que são ILPIs, que são as instituições de longa permanência, os centros terapêuticos, as casas-lares, que são realmente habitações, né? Elas se mantêm funcionando. E aí a gente manteve, tá? Nós fomos fazendo um trabalho de formiguinha, sensibilizando as direções regionais dos estados, conseguimos retomar todo o funcionamento. Ao final de março, a gente já estava com todas as unidades funcionando novamente, e através dessas organizações que não estavam no seu movimento, no seu funcionamento normal, conseguimos estabelecer essas parcerias de atendê-las para que elas pudessem atender as famílias e os territórios onde elas estavam inseridas. É claro que a nossa demanda aumentou muito, demanda por atendimento aumentou muito, e também a demanda de empresas, né, tanto aquelas que já são parceiras nossas, quanto empresas que ainda não eram parceiras, sensibilizadas a apoiar, né, a fazer algo por esse público nesse momento, mas é claro que está ali numa parceria com uma organização que pudesse também atender a um objetivo delas, que era chegar, né, nesse público mais vulnerável, em territórios, em municípios, né, em todos os estados, que a gente tem empresas aí que têm uma atuação em todos os estados, e aí a parceria com a gente acaba sendo um viés importante para que eles possam atender até comunidades que estão próximo a equipamentos deles, né? Seja de fábrica, sejam de lojas, sejam de magazines. Então, hoje, a gente está aí com mais de 20 empresas, né? Fora as que nós já tínhamos, com parcerias diferenciadas, né? E aí, com certeza vai aparecer, né, alguma pergunta, mas aí a gente já fala. Tivemos também iniciativas que foram iniciativas dos estados de fazer parcerias e foram para as mídias, né? São as lives com QR Code, as lives que pessoa física doa, as lives que você doa no Distrito Federal, mas você quer que o alimento chegue lá no Acre, né? E como fazer isso? Então, isso foi uma iniciativa de alguns estados, né, que fizeram parcerias locais também com organizações, exemplo de Brasília, que é o Fome de Música. Em Minas, a gente tem parcerias com o governo, em Goiás também, parcerias também de lives, e esse alimento ainda chegando nos estados, porque isso, né, não é tão de imediato. Ele doa, a gente tem que processar, o Estado vai processando, parte o parceiro distribui, parte o Mesa distribui, e, na medida do possível, esse recurso que entra, a gente transforma isso em cesta básica, e aí eu falo na medida do possível, porque tem contribuições dessas lives que vêm já no formato, né? Como álcool gel, como quantidade de cestas básicas, como roupas também, como produtos específicos de leite, e assim, tudo é bem-vindo, né? Tudo nesse momento é bem-vindo. O nosso foco... Cartões de alimentação, né, Cláudia? Isso, cartões, aí são as parcerias específicas, né? Vai... Tudo é importante para essas pessoas que, né, é diferente de uma ação emergencial por conta de chuva, mas é uma ação emergencial e ela precisa do alimento, ela precisa do material de higiene, ela precisa do material de limpeza.
E aí, quando a gente fala, né, a gente tem parceiros que já eram nossos, sistemáticos de redes de supermercado, e que lançaram suas campanhas específicas, né, mobilizando também o seu cliente a participar. E aí entra um cartão alimentação, né, parcerias onde a gente vai reverter isso no cartão alimentação e sensibilizar as organizações para distribuir para famílias. Parcerias de lives específicas, né? Tivemos aí a primeira live com iniciativa do Departamento Nacional, né? Foi junto com o Grupo Big. Grupo Big. Big, que é Almart, Sans Club, Bom Preço, né? Eles congregam 7 bandeiras de lojas diferenciadas e eles fizeram uma parceria com o Risadaria, né? Então foi uma live diferenciada que não a live de música, né? Então a gente vem aí saindo de uma reunião, entrando em outra, mas são importantes. Isso sem dúvida nenhuma, esse momento de pandemia, todos nós vamos sair diferente porque conseguimos desenvolver formas de trabalho que não o trabalho presencial, né? Formas de doações que não as doações de coletar e entregar, né? Somente com a logística de veículo. Mas vamos sair diferente porque os bancos de alimentos eles vão ter o seu reconhecimento. E a rede brasileira de banco, ela nos ajuda nesse sentido, porque não é só a rede do SESC, não é só a rede da Fiergues, mas são redes. O próprio governo, ele, depois do Mesa Brasil, é a maior rede no Brasil de bancos de alimentos, né? Então, isso é importante. Essa nossa parceria é importante, porque o banco de alimentos que saia, que fale na mídia qual é o propósito do banco de alimentos, isso ajuda a todos os outros. Isso ajuda a gente cada vez mais trabalhar nessa política. Cláudia e Renê, chegaram aqui algumas perguntinhas, mas eu queria antes, não sei se a Lourdes ainda está aí, ela me mandou uma mensagem aqui querendo fazer um comentário também, a professora Lourdes Ferreirinha, que é uma das coordenadoras do NUSAN, né, que é o Núcleo de Segurança Alimentar e Nutricional da Escola de Nutrição. E aí, depois da fala dela, eu vou ler algumas perguntas. Se alguém também quiser abrir o microfone para perguntar, a gente vai se organizando, tá? E Renê e Cláudia, se vocês quiserem também falar mais alguma coisa, não tem problema. Eu só queria pontuar que já temos algumas perguntas aqui para vocês responderem, tá? Não, chama a Lourdinha, é uma honra. Lourdinha, você está por aí? Tô aqui. A honra é toda minha poder ouvir, né, 2 brilhantes. Então, primeiro eu quero parabenizar vocês, né, e agradecer, porque eu e Claudinha nós somos uma dupla, né, formamos essa coordenação aí ousada do NUSAN, mas o quão é gratificante, né, ver o trabalho de vocês, a qualidade técnica de vocês, né, enquanto alunos do CESAM e também do mestrado, a lucidez, né, que vocês colocam toda uma trajetória histórica que compõe esse nosso cenário de SAM no nosso país, né? Então, eu quero agradecer mesmo, né, porque vocês estão sendo muito claros e sabendo pontuar, né, a temática que é dar a visibilidade ao banco de alimentos como uma política de SAM. Depois eu queria só rapidamente, né, pincelar alguns elementos na fala de vocês dois, garantindo esse espaço do banco de alimentos como uma estratégia realmente que nasce brilhantemente nessa história de uma pessoa que foi para fora do país, que se inspira, né, e traz essa experiência, que ela ganha essa concretude, que ela ganha essa capilaridade, e vocês colocam, né, porque algumas pessoas ainda fazem certa confusão
de quem é o SESC, né? O SESC é uma ação governamental e aí vocês pontuam isso, né? Deixa claro, né, que essa é uma atividade do segmento privado. E eu tenho assim uma satisfação muito grande, né? Porque há alguns anos a gente vem militando nessas questões de SAM e que muitas pessoas não consideram o papel importantíssimo da rede privada. Porque a SAM, ela é um fator multidimensional, multifatorial, e ela precisa dessa interação do poder privado, porque é um poder, né, na nossa sociedade, né? As cartas promotoras da saúde, né, elas já colocavam lá, se não me engano, a Carta de Adelaide, né, coloca que a participação do privado é que vai fazer essa interação, né, entre a sociedade governamental, né, os poderes públicos constituídos, e o segmento do privado, né? Então, eu quero dar o meu desfecho da fala, porque, apesar do título, né, provocado por Claudinha junto com vocês, parabéns também, parceira, é garantir essa questão da estratégia do Banco de Alimentos na política de SAM. Mas não dá para falar, nesse momento atual que a gente está vivendo, SAM fora do contexto da pandemia, né? Isso é uma questão de responsabilidade social, né? Então, eu queria que vocês colocassem, né, como é que vocês estão vendo, né, esse momento que é duro, é um momento sofrido, mas ele traz, né, algumas perspectivas sociais muito interessantes. Porque ele, além de despertar, né, o interesse mais cuidadoso pelo banco de alimentos, e ambas as falas de vocês trouxeram, né, vou colocar duas vertentes muito importantes, porque eu conheço o trabalho que o Banco de Alimentos faz pelo MESA, né, pelo SESC, o pilar da EAN e o pilar da Vigilância de Segurança Alimentar para garantia do alimento seguro, né, e que essas coisas se tornam muito importantes agora, né? Então, como é que vocês veem, nesse momento tão caótico, o desenvolvimento da cidadania, do cidadão, entendendo que esse banco de alimentos ele realmente é uma estratégia de SAM? E depois, queria que vocês colocassem, né, uma visibilidade no que é nosso, né? A gente valorizar essa atividade brasileira, né? O quão a gente tem capacidade, né, e muita competência para fazer bem feito, mesmo que o cidadão ainda confunda se essa é uma atividade do governo. E como é que vocês estão vendo outras realidades mundo afora, porque a pandemia ela é global, praticamente assim podemos dizer, que estejam trabalhando por meio do Banco de Alimentos para colaborar com a pandemia? Eu não sei se eu fui clara, mas o que eu quero mesmo é que vocês, né, se encham de toda a propriedade de dizer: nós estamos fazendo o que podemos e não devemos nada a outros países. Mas não sou eu que tenho que falar isso, são vocês que têm que incorporar. Deixo aqui o meu abraço para vocês dois, eu não vou poder ficar até o final, mas eu tenho certeza de que essa experiência ela está para hoje, esteve para ontem e vai estar para o amanhã. A pandemia vai acabar e a gente vai colher frutos muito importantes para essa estratégia de SAM. Cláudia, posso começar, Claudice? As duas perguntinhas ou preferem responder primeiro a da Lourdes? Vamos na da Lourdes. Tá, e depois eu coloco as demais? Isso. Beleza. Eu acho Só que fica faz a da Lourdes. Ponderando o tempo. Posso começar e te dar o gancho, Claudíssima? Posso? Pode, vai lá. Então, Lourdinha, bom, obrigado. Agora você, né? Como falar depois de você, né? Tão bem assim. Mas você tocou e nos provocou em duas coisas fundamentais, assim. Primeiro, nessa questão da mobilização popular, né? Dessa visibilidade da sociedade em relação ao banco de alimentos, né? Porque a gente fica nessa rotina, né? A gente fica condicionado a tudo isso. As pessoas, né? Apesar de saberem, né?
da nossa desigualdade social no país, de que a gente é sim um país que ainda precisa evoluir demais, né? A gente, de uma certa forma, teve essa evolução de sair do mapa da fome, e a grande preocupação era justamente essa, que as pessoas achassem que, olha, que beleza, nós resolvemos o nosso problema, quando não, né? Então, assim, que isso é um problema do dia a dia, né? Então, assim, a pandemia trouxe essa lupa, né? Caramba, bastou, né, uma situação de confinamento, de isolamento, né, impossibilidade de ir na esquina, de ter acesso, de comprar, né, disponibilidade, para as pessoas começarem a voltar novamente os seus olhares para o que a gente faz, né, para abastecimento, para o acesso das pessoas, para a fome, né, e falando tudo isso muito claro, frente ao que a gente vê agora de um governo federal que tentava jogar tudo isso por debaixo do tapete, que a todo momento tentava nos desmobilizar, tentava precarizar toda essa nossa articulação, né? Só que a gente vinha por fora, né? A gente vê esses movimentos, acabei de falar da RBBA, tem o FBS-SAN, né? Então, assim, tem vários movimentos e a gente por fora, né? Então, assim, tudo isso estava sendo desmobilizado. Essa questão trouxe essa lupa, né, do que a gente faz, do que a gente, da expertise que a gente faz e do quão importante o banco de alimentos nessa estratégia, né? Assim como outras estratégias de SAN, a gente está vendo o resgate em algumas comunidades de restaurantes comunitários, né? A gente já recebeu, inclusive, né, contatos de parcerias para que a gente provesse, né, esses restaurantes comunitários, né, com as doações do mês. Então, é mais um tipo de articulação e um fortalecimento de um outro equipamento de segurança alimentar e nutricional. Então, assim, a gente tem estrutura, a gente sabe fazer, sabe como faz, a gente acredita assim que vai sair diferente, está fazendo bastante a diferença, bastante mesmo. Assim, Cláudia citou as lives, essa visibilidade, isso está sendo importante para a gente, tá? Importante quanto instituição, mas importante como Mesa Brasil SESC, né? Porque a gente é um programa de bancos, mas dentro de uma estrutura maior que é o SESC, né? Quando a gente fala de SESC, o pessoal lembra de piscina, de hospedagem, de teatro, mas muitas vezes aqueles programas, né, sociais voltados para essa realidade social, né? Para a gente, né, de uma certa forma, diminuir, né, esse ato social, eles ficam um pouco esquecidos. Então, assim, esse momento de pandemia trouxe, né, essa lupa porque a gente já faz diariamente e precisa fazer. E as pessoas terem esse entendimento que solidariedade, né, é todo dia. As pessoas precisam todo dia, né? Isso é segurança alimentar e nutricional. A gente fala de quantidade, a gente fala de qualidade, a gente fala dessa questão da periodicidade, né? Não adianta eu levar um alimento e amanhã a pessoa não saber se vai comer ou não. Isso não é segurança alimentar. Então, assim, essa preocupação e esse olhar que as pessoas estão tendo agora, né, de como está chegando isso, né, de quem pode estar fazendo chegar isso aí, essas pessoas em vulnerabilidade. Então, foi um ponto importantíssimo que você tocou, né? A gente está trabalhando duro, assim, a gente já vem há algum tempo já trabalhando pesado pra caramba, né? Porque acaba que para os parceiros a gente se tornou um pouco a referência quando se fala em banco de alimentos. Que bom, né? Mas a gente tem uma equipe enxuta, né? Frente a 91 unidades do Brasil todo, no nacional somos eu e Cláudia, né? Lógico que a gente conta com uma estrutura do SESC, né? Jurídico, contratos, financeiro, uma série de outras áreas, mas que trabalham para todo o SESC, Departamento Nacional, né? Não trabalham para o Mesa Brasil. Então, às vezes, a gente entra numa filinha, né? Então, a gente, aos poucos, vai sensibilizando de que a gente precisa de celeridade, né? Nessas movimentações. Aí traz a famosa frase do Betinho, que tem fome, tem pressa. Então, assim, a gente está se reinventando, inclusive, em Constituição, né? E trazendo o Mesa como o epicentro disso aí, né? E do combate, né? De como a gente vai agir. Opa, a gente tem um programa que é um banco que tem banco de alimentos, uma estratégia de segurança alimentar e nutricional. Então, é isso aí, vamos dar força para esse movimento. Então, foi muito bom você trazer isso, né? Esse interesse, essas perspectivas sociais, esse interesse das pessoas em saberem o que é o banco de alimentos, né? Eu vejo isso muito próximo. Eu tenho amigos que sabem que, né, que
trabalham no Mesa, mas nunca me perguntaram, mas o que é o Mesa? Né? E aí começaram a falar, caramba, eu vi na live, doação para quê? Como é que é isso? Então, assim, há uma mobilização, né, na sociedade e a gente vai sim colher frutos. Né? A gente vai para frente colher esses frutos do reconhecimento. E aí a sua segunda questão, né, que é essa questão dos outros países, dessas relações internacionais, de como os bancos de alimentos desses países começaram a atuar, por isso que eu falei, vou dar esse gancho para a Cláudia, porque a gente acaba de vir de uma reunião justamente com um parceiro internacional, né? E Cláudia, pô, vai dar esse depoimento que há uma mobilização e eles ficam, assim, dando um spoiler do que a Cláudia vai falar, mas eu sei que ela vai falar isso, eles ficam, assim, apaixonados e abismados como a gente consegue atuar, né? Da maneira que a gente atua, com uma equipe que a gente tem reduzida, né? E com o que a gente se propõe a fazer, né? Isso com qualidade, né? Então, assim, Cláudia não quero entrar no que a Cláudia vai falar, mas essa parte da internacionalização, do reconhecimento internacional e do movimento dos outros países frente à pandemia, com o Banco de Alimentos também. Bom, pegando aí que o Renê já trouxe para esse cenário internacional, né? Não é distante do que a gente vê aí pela televisão. A pandemia, ela está em vários países e o Mesa, ele é filiado a uma rede internacional de bancos e a gente vem desenvolvendo esse trabalho em parceria. Então, tivemos aí alguns parceiros que estão mobilizados tanto para colaborar aqui, Brasil, e em outros países também. Isso é importante, porque essa visão de que eu tenho que ser solidário e eu sou solidário com todos. Né? Então, você estar atrelado a uma rede, estar filiado a uma rede, te permite transitar nesse meio. Então, a gente vem aí, conseguimos evoluir, porque assim, o SESC é uma instituição privada, é uma instituição de mais de 70 anos com os seus procedimentos administrativos de lá de trás. Então, a gente tem, quando eu falei de dificuldades, a gente tem dificuldades internas. A gente sabe que bancos de alimentos em outros países, a maior parte do recurso que eles recebem é em dinheiro. São equipes mobilizadas em captação de recursos e que não, vou falar em reais, R$1.000 é pouquinho. Eles estão acostumados a receber 100 mil, às vezes de uma empresa. E o que vem do desperdício é o mínimo, Hoje, no Brasil, o nosso maior volume de doações é do desperdício. É proveniente do campo, é proveniente da cidade, é proveniente de indústrias, de centrais de distribuição, é do desperdício. E a gente se honra, tem orgulho de dizer que a maior parte das doações do Banco de Alimentos no Brasil são de FLV, frutas, legumes e verduras. Cerca de 70% de tudo que a gente recebe é nesse mote. Ou seja, uma outra luta nossa, mesmo fazendo parte de redes internacionais, onde o combate deles é a fome, e o nosso não só a fome, mas a fome e o desperdício de alimentos. Então, o Brasil avançou muito na questão de segurança alimentar e nutricional. E os outros bancos, né, que estão mobilizados pela pandemia, eles estão mobilizados pela fome, e que é nobre. Claro, a gente não descarta isso, mas o tempo todo é importante trazer a segurança alimentar e nutricional, o nosso aspecto nutricional, e que é nosso, né? E que é vitória nossa, né? De momentos passados, mas isso a gente tem que todo o tempo estar lembrando e fazer valer o aspecto nutricional. E o banco de alimentos é um equipamento que tenta garantir o acesso do público, em geral, via instituição, via associações comunitárias, a esse alimento. Então, é importante estar fazendo parte, mas a gente também levanta
questões e discussões para redes internacionais, para outros países, desses aspectos nutricionais e que, né, nós somos referência. Já lá em 2013, né, quando eu participei da primeira conferência internacional, a gente ouvia, pô, mas como é que fica isso no Brasil? Porque o Brasil avançou bastante, que o programa Fome Zero, vocês avançaram bastante. E isso era realmente um orgulho de saber que o nosso país tinha muitas mazelas, né? Temos, né? Não vamos esquecer, mas que a gente tem muitos louros para colher, a gente tem muitas coisas boas para colher e a gente não pode deixar no caminho essas lutas. A gente tem que continuar com essas lutas. Outra coisa que a Lourdinha falou muito bem é nós não vamos conseguir fazer muito se a gente não tiver essa mobilização do público e privado. Como que a gente garante, como que a gente dá a oportunidade das empresas privadas conseguirem colaborar com as pessoas que estão na periferia? Né? O negócio dela é outro, o negócio, uma está na energia, a outra está no varejo, elas estão preocupadas com o seu lucro, mas também hoje boa parte está muito preocupada com o aspecto social e é através de equipamentos, seja cozinhas comunitárias, seja bancos de alimentos, que eles estão tendo a oportunidade de se inserir, de fazer chegar a sua ação, ao seu interesse, a sua ajuda nesses setores, né? Então, como a gente fazer isso? É importante que tenha a mobilização da sociedade, do público, do privado, da pessoa física. Então, isso é importante. E né, esses aspectos que a gente coloca até como dificuldade, né, nós gostaríamos de ter avançado mais, né? Nós gostaríamos de, às vezes, quando a gente fala, estamos tendo reuniões com vários parceiros, mas muitas das vezes os parceiros querem chegar para a gente, olha, eu quero doar X dinheiro. Você pode receber amanhã? Qual o número da conta? Não, a gente não pode, porque a gente esbarra no nosso trâmite burocrático, né? Quando a gente estabelece uma parceria desse tipo, a gente tem um termo de parceria, a gente precisa que o nosso jurídico valide isso e que o nosso presidente aceite, né? E aí isso entra, claro, num fluxo. Hoje a gente tem parcerias importantes e a gente consegue receber e fazer isso chegar na ponta. Bom, eu acho que é um pouco disso que a Ferreirinha falou aí, eu também não quero tomar muito tempo, que a Claudinha já falou que tem as perguntas, e acho que sempre a participação é importante a elas. Claudinha, só um minutinho, só para eu dar um apoio a essa fala, agora que a Claudinha coloca também, duas Claudinhas, quando fala sobre essa necessidade que urge, né, da mobilização social, só chamando a atenção, né, face ao desmonte do nosso Conselho Nacional, nós estamos organizando a Conferência Popular de SAM. Né? O quão essas experiências que vocês colocaram, o quão esse momento da pandemia, né, vai favorecer a essa visibilidade da mobilização social para jogar luz na questão também dos bancos de alimentos. Então, assim, só chamando a atenção para a nossa audiência que está aqui, linda e maravilhosa, né, que participe, que tentem, né, se apropriar do que vai ser essa conferência popular. Acho que a gente só tem coisas boas diante de um cenário tão difícil. Né? Saber fazer uma limonada de um limão. É isso, Claudinha, está contigo. Obrigada. Só antes de passar para as perguntas, um breve comentário, né? Quando a Claudinha Roseno traz a questão da iniciativa privada, enfim, é uma questão importante, né, que a gente precisa debater e sempre tento em vista critérios, princípios éticos muito definidos, né, e muito claros, exatamente para que, de fato, ações sociais, digamos assim, não sejam usadas com
com outros intuitos, né? Então, é sempre uma preocupação, não invalida a ação, mas sempre tem que ter esse cuidado, né? A fim de evitar conflitos de interesses e, enfim, até um uso inadequado e abusivo do que seria uma ação social ou, enfim, uma participação aí numa iniciativa tão importante como essa do Banco de Alimentos. Uhum. Eu vou passar aqui as perguntas. Eu acho que tem algumas perguntas mais específicas e outras mais amplas, talvez, que exijam uma resposta mais ampla. Eu pensei em ler 3 perguntinhas e aí vocês respondem, pode ser? Pode, claro. Pode, Cláudia. Então, da Camila, que eu acho que é a nossa Camila do Cezanne, né? Camila Lynch. Renê e Claudinha, podem informar como era realizado o mapeamento dos bancos? Parece que os últimos dados disponíveis no site do Ministério da Cidadania, falecido MDS, é referente ao ano de 2017. Gente, eu estou lendo aqui as perguntas, então, se eu sem querer, perguntas e comentários, então, sem querer eu passo, né, pular alguém, podem intervir, tá? Se alguém quiser também abrir o microfone para falar, também pode. Essa foi da Camilinha, acho que agora é Luana. Parabenizo ao Nuzam pela iniciativa e a coordenação nacional do MESA pela resposta ativa e visibilidade alcançada durante a pandemia. Gostaria de saber como o olhar da ciência, estimulado no CESAM e PPG-SAN, vem otimizando as ações dos 2 profissionais no dia a dia e possíveis contribuições dos seus projetos para o MESA. Mônica, parabéns, estou adorando e gostaria de saber de que formas a sociedade pode contribuir para a ampliação do atendimento, em especial nesse momento. Depois eu passo para as outras. Ok. Sim. É a Mônica a terceira, não é isso? Opa, isso mesmo. Mônica, a primeira foi a Camila e a segunda Luana. Tá, só para a gente... Claudinha, depois você vê com a Camila, quando ela fala mapeamento dos bancos que está presente no site, né, que muitas vezes a gente está com dificuldade de acesso também, se ela coloca mapeamento ou processo de adesão dos bancos. Porque o mapeamento a gente fez... mas Camila, se você quiser abrir seu microfone e explicar melhor a pergunta, fica à vontade. Tô abrindo aqui. Boa noite a todos. Oi, gente, Camila. está sendo ótima essa live, hein? Tudo bom? Boa, parabéns. Linda! Então, a minha pergunta foi mais no sentido de saber como que está sendo esse acompanhamento o mapeamento mesmo através das adesões, né? Porque o processo de adesão é demorado, a gente sabe disso, toda essa burocracia aí. E aí alguns bancos nesse meio do caminho aí acabam sendo desativados, outros são abertos, são ativados. Eu queria saber como é meio que esse controle, né? Como é feito esse mapeamento na rede? Então, quem fica, né, capitaneando isso é o Ministério da Cidadania, né? Hoje, quem faz isso é a equipe. A gente tinha uma equipe muito forte no Ministério, né? Inclusive pelo Ministério da Saúde, como a Kathleen Machado, né? A gente tinha também o apoio da Patrícia Gentil e, como eu comentei antes, né, começou a haver uma desmobilização. A Kathleen teve que retornar para o Ministério da Saúde e a gente ficou com uma equipe cada vez mais enxuta. Então, hoje, o que a gente tem de mapeamento, né, quem controla isso é a planilha do Ministério. À época, todos nós, todas as redes, né, Mesa Brasil, a OBA, Prato Cheio, Fiergs, todas as iniciativas públicas, para poder fazer parte. A gente mapeou todos, tá? Todos foram mapeados, tá? Cada um com a sua responsabilidade. Nós do Mesa vamos mapear os privados, o pessoal das organizações civis, né? Quem é de organização civil, e o Ministério, toda essa parte dos bancos públicos. A gente criou esse mapeamento que deu, se eu não me engano, na época a gente chegou a 273 bancos de alimentos no Brasil, tá? Num segundo momento, a gente começou a pensar nessa estrutura mínima para ser considerada banco de alimentos. Porque o que acontecia, por ser uma situação descentralizada, é que, assim, muitas vezes era um espaço que poderia ou não ter um alvará de funcionamento, questão sanitária, né? Enfim,
toda uma situação que poderia comprometer essa atividade da qualidade do alimento, da segurança do alimento. E aí o que a gente fez? De todos os bancos mapeados, né, a gente resolveu fazer a adesão à rede brasileira ligado à recepção do PAA, tá? Porque era uma forma de sensibilizar e estimular esses bancos. E uma melhor forma de controle também dessa saída do que vinha do PAA. Né? Então, a gente, no início, foi um pouco, até muito rígido nos critérios, tá? Depois a gente começou para não desmobilizar e não desmontar, né, muitos bancos, porque a gente sabe do que eles passam para se manterem, né? A gente foi, vamos dizer assim, dando uma flexibilizada, mas esse momento foi muito importante para a gente, né? Porque a gente também teve que correr atrás, né, enquanto Mesa Brasil, de algumas situações dos municípios que a gente atua, né? Então, relacionado a legislações municipais, alvará de funcionamento, o alvará da vigilância, visita. Então, assim, foi muito importante para a gente esse momento. Então, hoje o que a gente tem de mapeado, tá? Isso é o que tem lá de 2017. Eu não conseguiria trazer hoje para você esses números atualizados, mas com certeza, frente ao que a gente está vendo de monte, né? Você vê, acompanha aqui os recursos do PA, tudo que é destruição física foi reduzido, que esses núcleos, os menores, eles foram, né, fechando. Tá? Mas, assim, isso a gente consegue também, a gente tem uma relação muito boa com o Ministério, passar depois de uma ação funcionamento, pleno funcionamento dos bancos. Acho que a sua internet está cortando um pouquinho, mas acho que deu para a gente compreender a maior parte da sua fala. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Acho que ele... não, ele está ali ainda. Se Cláudia quiser... Eu estou aqui vendo o que houve. E aí também, né, complementando isso, é uma pena porque desmobilizou. Os critérios de adesão da rede realmente tem aí leva aí um tempo, né? A gente passou por isso e também, né, levando essa questão a importância de ter a rede, não só para nos ajudar a colaborar com legislação, com procedimentos específicos para banco de alimentos, como o Renê falou também, para a questão de projeto de lei, né, que respalde a doação, isenção e benefícios fiscais para o doador. A rede também tem essa preocupação, né, com as instalações mínimas, com o tipo de produtividade, né, se é um banco que trabalha quase que 90% com PAA, ele não está dentro do foco do combate ao desperdício, né? Os bancos de alimentos, eles são equipamentos também focados para o desperdício, além do acesso à alimentação, né? Então, esses critérios, eles vinham. E aí, Camila, você também perguntou do controle. E aí eu acho que fomos, né, a rede foi atravessada e foi atropelada um pouco por esse desmonte de equipe, porque a gente estava entrando no ano que seria o recredenciamento, a avaliação do tipo de produto, do tipo de doação, para realmente a avaliação permanece ou continua, né, em função aí dos critérios que eles definiram, né? Mas eu penso que isso é um exercício. Atualmente tem uma publicação, o Manual de Boas Práticas ainda está para consulta pública, né? O Ministério continua aí trabalhando dentro das suas limitações, mas a equipe tentando trabalhar para trazer para a gente benefícios aí para o trabalho de quem está atuando em banco de alimentos. A segunda da Luana, né, a contribuição para o nosso projeto. Bom, eu estou aí... O olhar da ciência.
Luana, eu tô adorando, né? Sentindo a falta. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nas aulas virtuais, porque a gente já evoluiu aí na tecnologia, quem sabe, fica a dica. Mas essa é uma contribuição que, particularmente, Cláudia Roseno precisava muito. Eu tenho muito tempo de atuação em bancos de alimentos e muita coisa a gente partiu, né, para aprender na prática, trocando com outras pessoas, participando do Conceia, participando de discussões, né? Muitas das vezes a gente vê os nossos técnicos nos estados também brigando pelo espaço do Conceia, porque SESC é privado, SESC não tem direito, né? E isso foi um crescimento que nós tivemos, um reconhecimento. Então, assim, a contribuição, o olhar para a gente, e a gente tem levado isso para o nosso dia a dia no trabalho, é trazer a referência, o referencial teórico em tudo que a gente já vinha fazendo, né? Nós temos manual de procedimentos, temos um manual que foi construído, manual de boas práticas agora que está em revisão, mas que foi construído por mesa, e a gente vem com essa preocupação do olhar científico, desse referencial para o que a gente fala, para os nossos documentos, para os nossos pareceres, porque o nosso trabalho é burocrático, né? E a academia e a contribuição do CESAM para isso, né? Eu vou falar com a Lourdinha, de dar um depoimento para ela, tem sido muito importante, né? Para mim, que tenho bastante tempo e sempre senti muita falta disso. Então, voltar para a academia e fazer esse paralelo prática e academia e ciência tem sido um aprendizado. Às vezes a gente toma umas pauladas, mas vamos dizer assim, né? Renê sabe disso, eu gosto disso. Às vezes eu gosto de sofrer. Então, a contribuição do CESAM, eu acho que está sendo bem importante para mim. Bom, eu há pouco tempo qualifiquei, né, o projeto, né, e aí vou trazer aqui a frase de uma pessoa querida que promoveu essa live também, querida Cláudia Boca, que ela falou assim: olha, você tem um olhar apaixonado, né? Assim, eu hoje assim me satisfaço pessoal e profissionalmente assim por trabalhar com isso, né? Cláudia, quando eu entrei, foi Cláudia que me colocou lá no mesa, né? Ela era coordenadora nacional à época, passei e me passou tudo, ela, Ana Cristina, e todos que ali já haviam passado pelo mesa, hoje eu falo com a paixão que todos eles, né, sempre me apresentavam. E aí ela falava muito do meu pesquisador, né, de ver isso no meu projeto. Então, a todo momento, no meu dia a dia, eu tenho feito essa interferência também no trabalho, né, levando esse lado da academia, do eu pesquisador, do que eu posso aprimorar com os conhecimentos que têm sido trazidos da academia, né, que a gente vai ter que desenvolver, que são produtos, né, da nossa pós-graduação, mas assim, nesse olhar do trabalho que a Cláudia está colocando, né, a gente está muito mais apurado, né, assim, a questão do levantamento dessa pesquisa Brasil, que eu trago informação, né, junto ao mestrado, à especialização, vindo. Então, assim, a contribuição, essa dobradinha, né, prática, trabalho, enfim, teoria, academia, está conseguindo o corpo docente, sempre chamando a atenção para isso, só desperta isso, precisa despertar mais isso em vocês. Então, assim, eu já comecei a mexer, inclusive, no projeto, né, com esse olhar, né, que eu, caramba, não tinha enxergado isso, né, mas é muito importante as pessoas que nos ouvem, as pessoas que não estão ali no nosso dia a dia, entre aspas, não estão ali mergulhadas e viciadas naquele trabalho, falam assim, pô, olha isso aqui, você, caramba, joga o holofote para aquilo ali e fala assim,
nossa, como é que eu não tinha enxergado isso antes? Então, está sendo fundamental para a nossa rotina, no nosso dia a dia, né? Eu tenho certeza que em ambos os produtos, né, que a gente vai fazer, assim como os demais, né, mestrando, pós-graduandos, né, vão ser muito, muito bons assim, para a sociedade, né, que é o nosso papel, né? A gente trazer isso não só para o que a gente trabalha, mas o impacto que a gente vai trazer para as pessoas que vão se beneficiar disso, né, para a sociedade, essa resposta. Tem uma terceira aí, né, que é a Mônica, né? Isso. Isso, da Mônica. Como contribuir, né, nesse momento? Vocês me escutam? Não. Renê, a sua fala está saindo picotada. Pois é. Cláudia, você quer falar? Então, Vou pedir só se a gente puder, porque a gente já está com 1h30 de live quase, e ainda tem algumas perguntas. Eu pensei em encerrar no máximo por volta de 7h30, 7h40, só para dar um feedback aí para a galera que, né, precisa ver jantar, precisa ver as crianças, enfim, né? Pra gente, né? a casa. Pode Home ser. office, vida real, vamos lá. Exatamente. Depois a gente faz uma live 2. Se eu entendi bem, Mônica, essa questão que você coloca, como que a sociedade tem contribuído ou pode contribuir, né? Então, a gente está o tempo todo, né, como eu falei, a gente agora disponibilizamos um novo site e nós estamos o tempo todo recebendo contribuições através do e-mail, às vezes de pessoas, né, que não procuram o endereço direto do programa na cidade, mas vai para o canal do Nacional porque é o e-mail que aparece mais. E muitas dessas parcerias que têm acontecido, e aí eu não vou falar só Rio, porque a gente acaba tendo o privilégio, né, de olhar aí, desse olhar Brasil, todos os estados. Muitas dessas parcerias têm vindo da mobilização da sociedade, né? Pessoas contribuindo, pessoas participando como pessoa física ou doando e colaborando também. No primeiro momento, como nós suspendemos, o SESC suspendeu as suas atividades porque recebiam muitas pessoas. E nós, no Banco de Alimentos, suspendemos as ações educativas porque nós recebíamos pessoas, né? De certa forma, era uma reunião de pessoas e então a gente precisava não ter esse contato. E os próprios voluntários. Mas hoje a gente já percebe, né, e também já tem material sendo divulgado de como esse voluntário pode atuar. Então, isso o desejo da sociedade de estar junto como pessoa também colaborando com esse trabalho. Enfim, estou procurando ser mais breve, mas se não foi bem nesse sentido, Mônica, pode depois deixar no chat e a gente deixa também nosso e-mail, contato, caso vocês precisem falar com a gente ou ter mais informações. Maravilha. A Aline Ribeiro, oi lindona, tudo bem? Comentou aqui, ótimo início de noite. Gostaria de saber qual é a plataforma ou acesso atualizado para saber os bancos ativos, especialmente aqui no município do Rio de Janeiro. Como divulgar o acesso ao banco de alimentos? A Raquel perguntou, boa noite, gostaria de saber como é a atuação dos nutricionistas no Mesa Brasil, é mais próximo da gestão de recursos ou do controle de qualidade, ou os dois? Tainá, querida, tudo bem? Tainá Esteves, muito bons esclarecimentos. Eu, como funcionário do Sistema S, fico feliz por vocês estarem esclarecendo. Agora é importante colocar que o repasse ao sistema é feito pelo governo federal e reduzir o repasse para o nosso sistema. Este que traz mais qualidade de vida e saúde para os trabalhadores, assim como sua qualificação e lazer. Acho que tem um pouquinho mais de perguntas, mas vamos responder. Calma aí, liguei o microfone, vamos seguir com essas e aí depois eu faço os seguintes, tá bom? Se eu esqueci de alguma coisa, Claudinha, você me ajuda. Bom, começando aí com a da Tainá, ela tá certa, o recurso é o empresário do comércio que recolhe em cima de cada
cada um de seus funcionários, esse recurso vai governo e volta para a gente. E agora, aí, nesse momento de pandemia, uma das medidas do governo foi um corte de 50%, além do que a gente já vinha, né, desde o início do atual governo, sofrendo de pressão em cima do que, né, da caixa preta do Sistema S. Enfim, Tainá, a gente, por enquanto, conseguiu aí, saiu na semana passada, uma resposta favorável de não haver esse corte, mas é claro que a gente fica aí com essa questão, mas, de contrapartida, o governo ele encaminha para Departamento Nacional, e aí, nesse caso, eu falo que foi do SESC, pedindo a colaboração que a gente também atendesse a um público, e esse, na verdade, foi um ofício destinado para um público de ILPI, público de idosos, né? E, na verdade, a gente já está atendendo a esse público. Renê, quer partir para a segunda? Acaba que eu estou picotando também, eu não entendi nada da segunda. Claudinha, ajuda aí. Passa, Cláudio, que foi? Olha, a segunda pergunta foi a da Raquel, que vocês estão comentando, que ela queria saber a atuação, como é a atuação dos nutricionistas. Tá ruim, né? Como é a atuação dos nutricionistas no MESA Brasil, se é mais próximo da gestão de recursos, ou do controle de qualidade, ou de ambos. E aí também tem a pergunta da Aline. Raquel, né? Nutricionistas. Isso, a da Raquel é a atuação dos nutricionistas no MESA. Quer que eu fale, Renê, já que você está com problema aí de... Sim, a gente tem lá nos... Tá. Eu tô cortando. Tá picotando mesmo. Então, aí de olho também no horário, a atuação do nutricionista, né, isso para nós, do MESA, é super importante. A gente tenta garantir na equipe sempre a presença do nutricionista, então, em todas as unidades capital, e aí a gente tem alguns procedimentos para cobertura nas unidades de interior, a gente procura ter esse profissional, o nutricionista e também o assistente social, essa dobradinha trabalhando juntos. E o nutricionista não tem jeito, né? Nós temos equipes enxutas, um recurso também enxuto, que é distribuído com diversas atividades, não só o MESA, nutrição, odontologia, lazer. E é claro que o nutricionista ele atua tanto na gestão, né, na gestão de recursos, na gestão da equipe, quanto também no controle de qualidade, né, na capacitação dessa equipe, no tipo de alimento, no padrão de identidade e qualidade do alimento que é recebido pelo banco de alimentos. Então, ele joga realmente em todas as posições, mas a gente não abre mão desse profissional, porque a gente entende que a atuação dele é fundamental para a garantia dessa qualificação, principalmente do produto que a gente leva para a instituição. E a da Aline, Claudinha, só me lembra. Isso, calma aí que eu tô subindo aqui o chat. O Renê realmente acho que caiu, tá, Cláudia? Só para te dar um feedback. Tá. A da Aline, gostaria de saber qual a plataforma o acesso atualizado para saber quais são os bancos de alimentos ativos. Estou aqui, vocês me escutaram? Oi, agora sim. Especialmente aqui no município do Rio, como divulgar o acesso ao banco de alimentos. Então, na verdade, Aline, eu não vou conseguir contribuir muito com você em relação a essa plataforma, né? Eu sei que o MESA aqui do Rio tem parceria com bancos públicos. Eu tive a oportunidade de estar na gestão do MESA aqui no Rio por 2 anos, há algum tempo atrás, por conta até da atuação do próprio Departamento Nacional, e nós estávamos tentando retomar com o banco do governo que ficava dentro do SEASA. Por vezes, essa nossa parceria é tanto para repassar recursos que
recebemos em grande quantidade, então isso é uma coisa que acontece aqui e acontece em outros estados também, né? O Renê falou de Minas, então a gente tem essa parceria. E também, né, uma questão, a gente tem bancos de alimentos até na Baixada, que, se não me engano, de São João de Meriti, não vou confirmar, tá, Aline? Mas que ele era filiado à rede do Rio Grande do Sul. Mas realmente eu não vou conseguir contribuir com você sobre que plataformas. E até porque muitos equipamentos tiveram um desmonte aí em função de mudanças de governo, né, mudanças de gestão. O banco público ele tem esse ponto, né, vulnerável, vamos dizer assim, porque muda a gestão, você tem uma quebra nesse funcionamento em função do gestor que está chegando, se ele vai ser favorável à continuidade. Então, e muitas vezes ele também não tem a equipe a equipe correta, a equipe adequada para funcionar. Então, desculpa, eu não consegui contribuir. Claudinha? Calma aí, eu esqueci que o meu microfone estava desligado. Aline, Renê, você pode me corrigir se eu estiver errada. A última informação que eu vi sobre banco de alimentos, enfim, com a relação dos bancos de alimentos, inclusive outros documentos, foi no site do falecido, como chamou Camila aí, do falecido MDS. Não fiz não parei para buscar nesse momento agora, mas a última relação que eu tinha conhecimento estava lá disponível no site do MDS. E aí, nesse contexto de desmonte, de fragilização, né, da política de SAM, do CISAM, enfim, de fato, eu acho que a falta de informação é uma informação, né, no sentido de que tem relação com todo esse contexto mais amplo que a Cláudia e o Renê bem colocaram. A Caroline Morgado fez uma pergunta aqui também, que eu acho que a Cláudia já na fala já respondeu, né? Mas eu vou ler de qualquer forma. Que alimentos têm sido mais doados, como fica a questão dos ultraprocessados, e a Cláudia chegou a mencionar que 70%, né, é de FLV, mas fica à vontade se quiserem comentar mais alguma coisa. A Dani, também do PPG-SAM, colocou, nas lives de doação, nem sempre se doou dinheiro ou cestas básicas, e que se doou álcool, descartáveis e até sacos de lixo. Nesse caso, como dar conta de doações tão diferentes? Beijão, Dani. Que mais aqui? Acho que finalizamos as perguntas e comentários. Não, tem uma da Aline, acho que foi a última, do Banco de Alimentos Municipal de Nova Iguaçu. Bem-vinda, Aline, não sei se ainda está por aí. Como podemos verificar a cobertura de outros bancos, principalmente da rede, para que não haja sobreposição de atendimentos, instituições atendidas? Excelente pergunta. Renê está com áudio agora? Vocês me escutam? Me escutam? Agora sim. Oi, sim. Então, eu tentei vir para um ponto aqui de ver se a internet melhora. Foi muito importante, porque esse é o passo da rede brasileira, justamente começar o cruzamento de todas as entidades sociais assistidas, né? Tanto pelos públicos quanto pelo privado, pela organização, e usar um sistema, né, que a base desse sistema é o software que a gente utiliza no Mesa Brasil, né, onde a gente tem a entidade social cadastrada, o CNPJ, toda a documentação do gestor dessa entidade, e todas essas estruturas de banco nos passariam quem eles teriam cadastrado para a gente fazer esse cruzamento e não haver duplicidade. O que aconteceu é que foi interrompido esse processo. Então, a gente está justamente tentando essa retomada nas nossas reuniões
para que a gente possa verificar se a gente está realmente atendendo duplicidades, a gente está, né, como a gente brinca, cobrindo a cabeça e descobrindo o pé. Então, assim, era um passo importantíssimo, mas, assim, no meio de 2018 para 2019, a gente começou a ratear um pouco nisso, né, porque precisava de uma série de situações, envolvimento da TI, né, tanto da nossa TI, né, quanto do pessoal de tecnologia de informação do Ministério, para poder ampliar, né, esse sistema. E a gente também está caminhando, tá? Mas, assim, o passo que estava sendo largo agora está de formiguinha. Mas é fundamental, né, esse mapeamento, e é o que a gente precisa mesmo, assim, com mais urgência, justamente para a gente conseguir amplificar a nossa atuação, enfim, de todos os bancos. Sim, Tem outra pergunta? Complementando, o Renê lembrou bem, né, o sistema, a gente tem essa parceria, né, e fora a participação na rede, o SESC tem uma parceria com o Ministério e essa parceria ela prevê alguns itens e um deles aí é o compartilhamento de tecnologia. Então, a rede brasileira usaria o nosso sistema e através desse sistema a gente conseguiria fazer esse cruzamento, tá? Bom, vou passar para outra. A doação diferente, né? As diversas doações que vêm pelas lives. O mês a gente já costuma receber outras doações. É claro que o foco é alimento, a maior parte é alimento, mas como nós temos o conhecimento das organizações sociais e o que elas demandam em termos de outras necessidades, a gente acaba muitas das vezes recebendo. E aí a gente utiliza uma outra logística. A gente não utiliza a mesma logística que o veículo que leva alimento. Então, isso acaba sendo um pouco trabalhoso, sim, e dependendo do tipo de doação, como já aconteceu, né? Doação de mobiliário, doação de geladeira, a gente às vezes coloca a instituição, que a gente sabe que está precisando, em contato com o doador e acaba funcionando, funciona bem. E nesse caso aí das lives, a gente tem sim recebido, né? Tem programas que receberam grande volume de álcool gel, esses materiais mesmo, como você citou, saco de lixo, e aí a gente utiliza outra logística e como são outros materiais, a gente acaba também utilizando a frota do SESC, que aí nesse momento, como está com as atividades aí interrompidas, a gente acaba lucrando nesse aspecto. O nosso é exclusivo de alimentos, e aí a gente usa outra logística que é mesmo a logística da instituição. E a outra, né, e aí se o Renê quiser complementar, ele complementa, boa parte do que a gente recebe é hortifruti, né, são os alimentos minimamente e naturais, e acontece da gente negar, né, não receber doação. Então, porque a gente tem um trabalho educativo, né, então a gente tem uma contribuição nesse sentido. E aí a gente não podemos, né, só pensar no olhar do acesso de levar alguma coisa. É claro que dependendo onde o público está e a situação, como uma ação emergencial, a gente precisa chegar com produtos de pouco resíduo, né, de pronto consumo, e aí tudo vai depender da situação. Mas a gente chega assim a negar a doação, snacks, e esses salgadinhos que não contribuem, e aí desmontam até um trabalho que a gente vem construindo, porque construir uma cultura alimentar em cima do que a gente considera adequado não é fácil, né? É um processo. E aí, um aceite dessa natureza, a gente acaba quebrando esse processo. Agora também, né, vou dar um exemplo de uma doação que a gente recebeu agora, de um parceiro de ovos de Páscoa, né? E aí, a capilaridade, o volume de pessoas que a gente atende
esse ovo de Páscoa, ele é, né, pulverizado entre esse público. Então, muitas das vezes não, é uma vez por ano e quando tem. E aí, né, a gente entende... O simbolismo também, né, Cláudia? E vai pelo outro que foi, né, nesse momento também. Do acesso, de dar oportunidade e a gente entende que também a gente pode contribuir dessa outra forma sem causar impacto nutricional. Cláudia, se você me permite, Sim. não sei se a Renê quer complementar alguma coisa, mas excelente você comentar isso, né, de recusar alguns alimentos, enfim, que não condizem com os princípios estabelecidos, né, pelo Banco de Alimentos, enfim, priorizando aí a promoção da alimentação adequada e saudável, segurança alimentar e nutricional. Não sei se as pessoas tiveram acesso recentemente o Joio e o Trigo, não sei se vocês conhecem, né, esse canal, enfim, esse site, melhor dizendo, eles também têm Spotify, enfim, acho que vale a pena conhecer, mas o Joio e o Trigo é uma iniciativa sensacional e eles têm se debruçado muito sobre a temática da alimentação. E aí, essa semana, se eu não me engano, eles publicaram uma notícia, né, comentando: a onda de solidariedade de Dória em empresas é um tsunami de ultraprocessados, comentando exatamente sobre esse momento que a gente vive e do quanto estão chegando como solidariedade, né, nessa nuvem de solidariedade, digamos assim, né, nesse viés da solidariedade, produtos ultraprocessados, considerando a situação da pandemia, do quanto isso pode impactar a situação de segurança alimentar e nutricional das famílias. E, pelo que a gente sabe, houve uma repercussão, uma crítica forte ao texto de que as pessoas estão passando fome, então por que não receber esse tipo de alimento, né? E aí eu queria, quem não conhece o Joio e o Trigo e quem não viu essa reportagem, acho que vale a pena. O texto deles está excelente, a resposta deles também, né? No sentido de que não é porque a gente está vivendo uma situação de pandemia que vale qualquer tipo de coisa, vale qualquer tipo de comida porcaria, né? Não é disso que a gente fala e não é esse o conceito de segurança alimentar e nutricional que o Brasil historicamente tem defendido, tem militado, apesar, né, enfim, da fragilidade que a gente está vivendo nesse momento atual. Então, sugiro que quem não conheça, vá lá conhecer, que vale a pena. Uhum. Acho que Perfeito. foram todas as perguntas. A Mariana Esteves colocou aí pra gente. Valeu, Mariana. Obrigadão. A Thaís também colocou. Valeu, gente. Acho que percorremos todas as perguntas. Não sei se Cláudia e Nene querem ainda comentar mais alguma coisa, mas de coração, assim, não tenho nem palavras para agradecer a dedicação, a disponibilidade, a partilha que vocês, enfim, a acolhida, né? Quando eu mandei lá, a proposta, vamos, já de pronto, né? Prontamente atenderam ao pedido, apesar da loucura que está a vida de vocês. Então, queria muito agradecer, acho que a galera aí que conseguiu resistir, né, chegar até o final aqui na live, acho que também está parabenizando aqui, está agradecendo a participação, viu? Muito, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada também a galera aí, né, que participou, que interagiu. Tô nessa vida de youtuber demais. Agora, gente. Daqui a pouco eu vou É verdade, Não, o Claudinha e aí todo mundo também que tá aí, participou, ficou aturando a gente aí esse tempo todo, né? É sempre um prazer ter oportunidade de falar sobre o que a gente faz, porque é uma oportunidade e assim, não é a promoção de Cláudia ou do Renê, mas é fundamentalmente aquilo que a gente acredita e que a gente é apaixonado, né? E sabe que tem um resultado na ponta.
nada melhor, e a gente está sentindo muito, porque esse ano a gente não vai conseguir mais ver a experiência lá na ponta, porque, como eu falei, né, a gente fica no trabalho burocrático, de escritório. E quando a gente tem a oportunidade de ver, né, de estar com o público que recebe, nossa, toda essa dificuldade que a gente tem, e parecer, e não sei o quê, e faz, e contrata, e não dá certo, e dá errado, tudo isso acaba, gente. Então, assim, é muito bom você ver o resultado na ponta. E, assim, aonde vocês quiserem, se vocês não cansarem de ouvir a gente, vocês podem chamar, a Claudinha pode contar com a gente. E aí eu já falo pelo Renê mesmo, porque eu Eu ia sei, falar onde eu assino. né? Eu Vamos sei. usar, vamos usar. Então, a gente está disponível porque a gente colabora não só com o que a gente faz, mas com o que todo mundo está fazendo aí para a segurança alimentar e nutricional. Muito obrigada por vocês terem ficado e terem ouvido a gente aí, ter contribuído também com perguntas. Pessoal, faço minhas palavras da Cláudia, assim, assino embaixo, né? Não tem como. Essa afinidade é uma afinidade pessoal, profissional, e assim, é um prazer sempre falar do mesmo, do trabalho, de segurança alimentar e nutricional, e estar com vocês. Pô, ver essa galera pipocando aqui, comentário, WhatsApp. Meu Wi-Fi ficou um pouquinho ruim em alguns momentos, mas assim, acredito que, né, a gente tenha conseguido passar esse recado, né? E aí vou, né, se Claudinha me permitir, vou aqui deixar o nosso lema lá do Mesa, que é o vamos que vamos, não tem jeito, né? Vamos junto, vai passar, né? Se possível, fiquem em casa, se cuidem, né? Que tem muito trabalho, a gente está, né, cada vez mais aí mergulhando nisso. É um momento que a gente está se reinventando, se readaptando. Vai passar, né? Mas como a gente já colocou, todos já colocaram aqui, a gente vai passar, vai sair dessa, vai sair mais forte, né? E com novas ideias e novos pensamentos aí para frente. Tá? Obrigado, Claudinha Boca. Sempre que precisar, a gente está aí. Agora que eu percebi que eu estava sem microfone. Obrigadão. Sigam o Instagram do Nuzan. Quem quiser mandar sugestão de temática. Agora eu sou influencer, sei lá como é que fala. Influencer. Digital influencer. Digital influencer. Ó, a Cláudia colocou lá o contato dela, caso tenham outras dúvidas que a gente não teve oportunidade de, né, responder, enfim. Sigam o Instagram do Nuzan, @NuzanUniRio, e por e-mail também vocês podem mandar sugestões, críticas, outros temas, e fiquem em casa, vamos que vamos. Valeu, obrigada. Beijo. Tchau, gente.